Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui hoje. Eu falo desse assunto tão atual e relevante, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a gente recebe vocês aqui com muito prazer, com esses nossos dois parceiros aí, o Rafael Bernardi, da Bernardi Advogados Associados, e a Vanessa Santiago. A Vanessa é da GSGA, depois eles ainda complementam e podem se apresentar melhor ainda. Enfim, gente, acho que hoje é um dia aí de comemoração, de festa, né? A gente tem tido algumas vitórias, como a BVD, algumas vitórias muito importantes aí ao longo desse ano. A gente tem negociado bastante aí com o Conselho Fazendário e temos obtido aí ontem uma relevante vitória. O Thiago vai contar aí um pouquinho a respeito, então isso nos deixa muito feliz e realizado. Foi aí um ano, os últimos meses de muitas vitórias aí, principalmente no que se refere a essa parte tributária e na atuação da BVD junto ao Conselho de Fazenda, Secretaria de Fazenda de uma forma geral. Então é um motivo aí de comemoração nossa e de todos os nossos associados de uma forma geral, né? Mas hoje é dia de falar de Lei Geral de Proteção de Dados, então não vamos gastar aqui muito assunto e muito tempo. De novo, quero dar as boas-vindas a todos vocês, é um prazer tê-los aqui hoje, e passo aí para o Thiago fazer a mediação desse debate tão importante e relevante aí. Bom dia a todos, obrigado, Adri. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa webinar realizada pela BVD. Como a gente debate muito aqui junto às empresas, é importante que a gente traga as atualizações corriqueiras, né, do dia a dia, para que vocês fiquem inteirados com as mudanças legislativas, enfim, com as novidades aí do mundo jurídico, principalmente que afetam diretamente aí as empresas como um todo e especificamente o nosso setor. Agradeço aqui a participação do Dr. Rafael, mais uma vez, agradeço a participação da doutora Vanessa, e hoje trataremos aqui de um tema bem relevante, embora ainda não esteja numa rodagem acelerada aqui no Brasil, né? Pelo menos parece. Eu acho que é importante que vocês tenham um retrospecto aí do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o que já se vem discutindo em termos de administrativo, o que vem em judicial, e principalmente, e fiquem à vontade para fazer as perguntas que forem pertinentes, necessárias, aí, as dúvidas no dia das empresas aqui no nosso chat, e principalmente para que você entenda o perfil do administrador, né, de PO, enfim, quais são as medidas preventivas que as empresas possam tomar. Não ficar dando spoiler aqui, que eles vão tratar dos temas, mas que vocês aproveitem, lembrando que o nosso webinar ele fica disponível nos nossos canais, nas redes sociais e principalmente no YouTube. Então, caso você perca aqui algum trecho, porventura, fique tranquilo que a gente vai subir esse material tanto no YouTube como também aqui a BVD está à disposição para disponibilizar para quem tiver interesse. Então, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Passo a palavra ao Dr. Rafael Bernardi. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Tiago. Obrigado, Adriana, pela oportunidade. Doutora Vanessa, prazerzaço poder dividir contigo aqui essa manhã de um tema, como já foi dito, um tema importante, um tema bacana. A nossa ideia aqui, pessoal, não é esgotar o tema, tá? Mas é trazer um pouco de luz para vocês, clarificar um pouco mais. A gente vê que vem um debate já há longo tempo a respeito da proteção de dados. Eu acho que ele caiu, porque ele está com uma oscilação na região dele já. As tuas organizações, dentro das empresas, fazerem um programa de conformidade de LGPD à altura. Com essa introdução que eu queria dar as boas-vindas a todos e iniciar aqui a nossa apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela
E até, Tiago, como eu havia mencionado, se porventura a gente está tendo muita oscilação aqui na região do meu Está escritório travando de muito. internet. Se Doutor porventura Rafael, está cair, travando está bastante. travando, Tá, tá travando, eu vou tentar migrar então. Me dê um segundinho só. tá. Perfeito. Enquanto ele está migrando aqui, doutora Vanessa, quer fazer uma apresentação, uma breve apresentação para os nossos associados? Claro, problemas técnicos sempre acontecem, pessoal, então Com certeza. a gente já meio que tem alternativas aí para conseguir lidar com eles. Então, enquanto o Rafael administra a internet, deixa eu só me apresentar. Eu sou a Vanessa Santiago, sócia do Gaia Silva Gaia de Advogados, aqui de São Paulo, GSGA. Coordeno a área de proteção de dados, governança corporativa e compliance, além de contratos e contencioso civil do escritório. Conto com uma equipe bem parruda. Hoje a gente tem aqui também a Cristiana, que está nos assistindo, que é uma profissional especializada na matéria também. E como o Rafael disse, e Rafael, você me sinaliza a hora que você estiver pronto, tá? Porque eu vou falando. E como o Tiago já disse, e a Adriana também, a nossa ideia hoje aqui, nesse trabalho feito aparentemente a 4 mãos, mas teve 6, teve 8, enfim, cada um aí contou com seus times, é trazer para vocês um overview da lei, o status atual do panorama legislativo de proteção de dados no Brasil, entrar na seara do que tem sido avaliado pelo judiciário brasileiro nesses termos, né, em relação a essa temática, e, por fim, trazer para vocês recomendações. Então, vocês vão ver que eu e o Rafael, a gente vai parecer aluno de escola fazendo jogral. Cada hora a gente muda aí o bastão para que vocês tenham a informação de uma forma fluida e o mais completa que a gente conseguiu, né, Rafael? Eu acho que está travado, não é, gente? Acho que ainda está. Tá. Então... Vanessa. Oi. Eu acho que agora ele voltou, né? Ou não, caiu. Acho que não. É melhor, talvez, vocês inverterem a ordem, porque acho que ele caiu. Exatamente. Eu acho... Você quer projetar a sua... Eu vou projetar aqui, tá? Pessoal, e aí eu peço, por favor, dada o nosso contratempo aqui, que vocês, a nossa audiência, se manifestem se tiverem dúvidas, se tiverem quaisquer questões, porque como é que eu e o Rafael nós nos organizamos? Primeiro, ele viria com um panorama da lei propriamente dita, para que vocês pudessem, a partir disso, entender o que será dito por mim. Mas não tem problema, a gente vai fazer uma inversão. A hora que o Rafael entrar, a gente destroca aí o papel, tá? Mas só para a gente não desperdiçar o precioso tempo de vocês, tá bom? Então, qual que é a nossa proposta, a proposta do Gaia e a minha proposta aqui para vocês hoje, né? Basicamente, e aí só dando 3 segundos de overview. Hoje a gente tem em vigor no Brasil uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e o vizinho aqui, vocês estão escutando, começou a martelar, proteção de dados pessoais, e dando alguns conceitos para vocês, né? O que é dado pessoal para a legislação brasileira? É dado de pessoa física viva, tá? Pode parecer algo jocoso, mas esse conceito é muito importante para os desdobramentos que tanto o Rafael vai abordar na própria legislação, quanto os que eu vou abordar. Porque quando você fala aí do pessoa física viva, e frisa-se o viva, você está querendo tirar da seara da LGPD e de discussões sobre proteção de dados, os dados pessoais do falecido, por exemplo. Né? Hoje, infelizmente, a gente tem um cenário muito triste relacionado a isso, então seria propício, de fato, chamar atenção
para a questão da pessoa viva, tá bom? Rafael, você está de volta? Quer assumir o bastão? Como é que você quer fazer? Ainda precisa de uns minutos? Vamos lá, pessoal. Podemos assumir. Eu vou pedir só a ajuda do Tiago. Realmente aqui a instabilidade na região do Wi-Fi está muito grande, então eu acessei pelo meu celular. Vou acompanhar aqui com vocês, mas aí eu vou pedir a gentileza do Tiago compartilhar a apresentação que nós fizemos para poder seguir com vocês daqui. Pode ser, pessoal? Fechado, fechado. Vanessa, pedir a gentileza de você baixar a sua para eu poder... Pode ser. Só para você saber, Rafael, só comecei a dar um lampejo de dado pessoal, tá? Legal. Show de bola. Peço desculpas mais uma vez a todos aí. Infelizmente, enfim, tem coisas tecnológicas que acontecem que realmente nos prejudicam, mas vai sair tudo legal, a gente vai conseguir progredir bem aqui. Bom, pode passar essa tela já, Tiago? De uma certa forma, eu vou só me apresentar de forma bem rápida também para vocês, para a gente não perder tempo. Só abrir a apresentação aí. Prosseguir para a próxima tela. Bem, como vocês estão vendo, eu sou Rafael Bernardi, tenho já uma larga experiência, né, a respeito aí da área do direito, e recentemente a gente teve algumas certificações aqui que estão relacionadas à área de direito digital. Então, como vocês podem ver aí, como o PLS, né, e o Information Manager, que é relacionado ao DPO, que é o objeto que nós vamos tratar aqui em específico com vocês. Então, você pode passar essa tela de novo também, Tiago, por favor, a próxima. Muito bem, LGPD. A doutora Vanessa já deu todo o insight aí para vocês, legislação de 2018. Aqui eu não vou entrar no mérito com vocês a respeito da medida provisória, que postergou o início dela e etc. Mas fato é que vocês precisam saber especificamente LGPD, na minha leitura, até depois quero ouvir a opinião da doutora Vanessa, LGPD nada mais é do que uma cópia, né, quase que da legislação europeia. Tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, o Brasil, pessoal, em termos de ambiente regulatório, ele tem muito disso. Tá? Ele pega um pouco da legislação de um lugar, ele pega um pouco de outro, e aí ele monta a própria legislação brasileira e faz com que ela tramite dentro do Congresso. Foi assim com o Código de Defesa do Consumidor e dentre inúmeras outras. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é, no varejo, a gente precisa se preocupar muitíssimo com dados. Tá? Dados hoje é fundamental ter o seu tratamento. Por isso que a gente fala que a LGPD está muito em linha com o Código de Defesa do Consumidor e também com o Marco Civil da Internet, que na verdade foi a legislação que antecedeu, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode passar a próxima, Thiago, por gentileza? E aí eu trouxe para vocês aqui apenas alguns insights, né? Algumas notícias que tiveram aí no mercado, como vazamento de dados de mais de 223 milhões de brasileiros, dentre outros vazamentos que foram noticiados na internet. Pessoal, é fundamental que vocês, a partir de hoje, tenham conhecimento, que vocês saibam lidar com esse cenário. Dados, como eu já disse, eles são preciosos. E se a gente não tiver uma proteção, se a gente não conseguir trazer segurança para o tipo de tratamento que nós temos dentro das empresas, a gente pode ter um risco para a imagem, inclusive, da empresa, imensurável, né? Então, eu diria que não só o varejo, mas todas as empresas em si que tratam de dados, eles têm uma certa vulnerabilidade. É com muita frequência que a gente vê invasões, tentativas. Só para vocês terem uma ideia, um dado aqui, um parênteses a respeito do que nós estamos falando, a Microsoft ela tem, em média, mais de 200 tentativas de invasão por dia. São mais de 200 tentativas por dia de invasão em sistema da Microsoft. Então, isso mostra a vulnerabilidade que existe. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas circulou no início dessa semana que o iPhone 13 ele teve uma invasão em tempo recorde. O iPhone 13 mal chegou para as pessoas
e o sistema operacional dele já foi invadido por hackers. Então, assim, isso mostra como o mundo digital ele está dinâmico, como ele está complexo, e a gente precisa olhar para esse cenário. E a LGPD ela veio muito nesse sentido, ela veio para tentar mitigar um pouco, para tentar trazer um pouco de organização. Infelizmente, o Brasil é um país de muita legislação, né? A gente tem leis para tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, infelizmente. Mas é o caminho que nós temos, é da forma como nós vivemos aqui, diferentemente, por exemplo, da Inglaterra, que lá tem um direito, como a gente chama, é o common law, né? Lá quase não se tem legislação, mas se tem costumes. E esses costumes são muito bem preservados. Pode passar, por gentileza, Thiago? Então, muito bem. Eu trouxe aqui uma provocação para vocês. E aí eu quero muita atenção, pessoal. Dados são o novo petróleo. Quem disse isso é o Clive Rubin. Ele é um matemático de Londres e ele é especializado em ciência de dados já há muito tempo. Ele vem se debruçando sobre isso e ele vem tratando justamente o ponto de que o dado ele já é o novo petróleo. Eu concordo com essa afirmação em partes e eu vou explicar para vocês por quê. O petróleo, como a gente sabe, a gente pode ter vários derivados dele, né? É um recurso natural muito valioso. Mas para você achar petróleo, você precisa fazer todo um mapeamento geológico, você precisa entender aonde você vai perfurar, se não tem um investimento muito grande para fazer isso, e etc. E tem um outro ponto. O petróleo, como ele é difícil de se localizar, ele também é uma matéria, é um recurso natural finito. E o dado? Né? E os dados? Na minha leitura, e aí por isso que eu falo que eu concordo em partes, os dados eles são muito mais que o novo petróleo. Ele é muito mais valioso hoje que o novo petróleo. Primeiro, porque você não precisa procurar. Ele está disponível. Quem hoje não entra no site de internet, não entra em qualquer lugar ou numa loja, tem que preencher um formulário, nome, RG, CPF, enfim, tem que inserir um monte de dados. Então, eles estão já disponíveis. E digo mais, para nós, o dado ele não é finito, ele é infinito. Então, você pode ter uma gama gigantesca de informações de um determinado indivíduo. E é aqui que mora o perigo. E é aqui que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque a não proteção, a não segurança desses dados se torna vulnerável e isso pode prejudicar você, empresa. Então, resumindo, o dado ele é muito mais do que precioso que um petróleo, né? Essa é a conclusão que a gente chega e é aqui que eu quero que vocês se atentem, tá? Não vou esmiuçar legislação com vocês aqui, não é o momento, mas eu vou trazer uma pincelada dela, né? Explicar para vocês do que é de uma forma mais simples e trazer uma figura que é importantíssima nesse processo. Eu preciso que vocês tenham muita atenção na figura que nós vamos trazer para cá, porque essa figura ela vai ser fundamental para fazer todo o tratamento de dados dentro da tua empresa. Você pode passar, por gentileza, Thiago? Você sabe? Pois é. Para que serve a LGPD? Né? Para que serve? Como eu já disse, ela é uma evolução da legislação do Marco Civil da Internet. Ela é uma evolução também do Código de Defesa do Consumidor, porque lá já tem umas determinadas previsões a respeito de publicidade, transparência, de proteção de dados do próprio consumidor, enfim. Lá já tem alguma coisa nesse sentido. Mas a LGPD, ela, de uma certa forma, ela amplificou isso. E ela tentou organizar. Então, para que ela serve? Ela serve nada mais, nada menos do que proteger direitos fundamentais da liberdade e da privacidade do indivíduo. Tá? Esse é o objetivo principal, é a proteção. E o que ela protege especificamente? É isso, ela protege os dados, ela protege todas as informações relativas a um determinado indivíduo identificável. Então, é aqui que a gente tem que se preocupar. Tá? Quais são os tipos de operações? Pois é, quando a gente fala de tratamento de dados, a gente diz o seguinte, o que é tratamento de dados? Pessoal, o tratamento de dados não é simplesmente só coletar,
tá? Ele tem uma classificação muito grande. Tratamento de dados, ele é, por exemplo, coleta, ele é produção, reprodução, ele é utilização, classificação, distribuição, arquivo, processamento, transmissão. Olha quantas palavras eu consegui trazer para vocês dentro da questão tratamento de dados. E muito mais. E a gente pode seguir aqui falando mais outras características que tem de tratamento. Então, tudo que nós fizermos hoje, na parte de tratamento de dados, a gente está vinculado à LGPD. Tá? E, então, para a gente agora partir para um cenário que eu acho que é mais interessante para vocês entenderem hoje, é dizer o seguinte: tudo bem, Rafael, entendi o que é LGPD, ela vai proteger meus direitos fundamentais, a privacidade, a minha liberdade, a minha formação como indivíduo. Ela tem alguns pilares, né, que são fundamentais, que aí são 3 pilares que eu acho que vocês precisam antenar bastante, e aí eu vou falar de forma muito breve com vocês, que é o pilar de segurança, tá? E aí a segurança da informação, nós estamos falando, por exemplo, de TI, por exemplo, tá? Tecnologia. Nós temos o pilar de processo e nós temos o pilar de pessoas. E aí eu vou tentar desmistificar um pouquinho para vocês, porque quando a gente olha a organização em si, a gente precisa estar atento nesses pilares. Tecnologia, por quê? Porque eu preciso ter um TI alinhado, eu preciso ter um TI que tenha capacidade de mitigar o risco de incidente, o risco de vazamento de dados. Então, vocês precisam conversar com o TI de vocês para criar mecanismos que dificultem a invasão. Tem um mecanismo que tem sido largamente utilizado depois dos últimos incidentes e dos últimos vazamentos que a gente tem visto, que é o MFA, que a gente chama, né, que é o multifator de autorização. Você faz com que o usuário se utilize mais de uma forma de se autenticar no sistema, para que tenha certeza exatamente de que é ele quem está ali por trás conduzindo as informações dele. Então, você cria várias barreiras. Então, a tua tecnologia ela tem que estar alinhada com o teu propósito, com a forma como você trata esses dados. Então, esse é o primeiro pilar. E qual é o segundo pilar? Processos. Você precisa entender os processos dentro da tua empresa. Então, você vai pegar lá, poxa, se eu tenho uma ação de marketing dentro da minha empresa, eu preciso olhar, primeiro, quem faz esse marketing? Segundo, como eu pego essas informações? Como eu coleto? Eu transfiro depois essas informações para alguém? Ou eu arquivo essas informações? O que eu faço com esses dados que são coletados? Então, eu preciso criar um processo, preciso criar um planejamento dos dados que eu estou tratando. E isso é fundamental e vocês vão entender lá na frente por que esse pilar é um dos principais dentro da companhia. Processo, procedimento. E o terceiro, que eu acho que é tão importante quanto, pessoas. Não adianta nada eu ter uma tecnologia maravilhosa, não adianta nada eu ter um procedimento muito bom, muito sólido, testado, mas eu não tenho as pessoas engajadas, que aí é o que a gente chama de digital first, né? Trazer o digital para dentro do aculturamento das pessoas, entender que hoje o mundo é dinâmico, hoje o mundo é digital, e fazer com que essas pessoas modifiquem esse mindset delas. Comece a cuidar com qual tipo de informação que eu coleto, para onde que vai essa informação, quem tem acesso a esse tipo de informação, enfim, a gente precisa criar o aculturamento. Então, eu ficaria com esses 3 pilares: tecnologia, processos e pessoas. Legal, Rafael, entendi tudo isso. Tá. E se eu não cumprir, tem alguém que vai me exigir? Até porque foi agora em agosto que a legislação passou a ser válida por completo, porque até então as penalidades ainda estavam num processo que a gente chama no direito de vacatio legis, né? Ela ainda estava num processo, mas fato é, pessoal, que a lei está valendo. Agora tudo está valendo, ela por completo. Então, quem vai fiscalizar isso? É a ANPD, que foi o órgão criado, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão criado do governo federal para poder regular tudo que se insere na LGPD. Pode passar para mim, Thiago, por gentileza? Muito bem. A NPD, e ela vai ser um objeto até
da doutora Vanessa um pouco mais à frente, ela vai trazer alguns guias orientativos, principalmente de empresa de pequeno porte, que eu acho que é bacana, que a doutora Vanessa vai explorar isso com vocês, e vocês precisam ter atenção máxima nisso. Mas o fato é que em maio agora, houve esse guia orientativo da NPD, e ela vem soltando resoluções, isso também vai ser objeto mais à frente, mas ela diz o seguinte: a gente precisa definir quem são os agentes nessa brincadeira, né? Ela elenca 3 agentes. Tem um 4º agente aí no meio de todo esse processo, que é o próprio titular de dados, tá? Mas a gente vai falar brevemente desses 3 e nós vamos focar mais no encarregado, que é, acho que, o ponto principal aqui para vocês compreenderem essa dinâmica. Mas, pois bem, a lei fala de controlador. Quem é o controlador? Pessoal, o controlador é quem dita as regras. É aquele que tem os dados. É aquele que tem o processo. É aquele que vai determinar o que eu vou fazer com aquele dado. É aquele que vai dizer para o operador o que ele deve fazer. Vamos pegar um exemplo prático? Vamos lá, para vocês entenderem. Eu sou um shopping center, eu vou fazer uma promoção de marketing, tá? Eu sou o controlador desses dados. Por quê? Esses dados são meus. Eu vou coletar esses dados, eu vou tratar, enfim, eu vou ter o arquivo desses dados. Muito bem, então eu sou o dono desses dados. Eu vou lá e contrato uma operadora, que é uma empresa terceirizada, que estará na promoção ali do empreendimento, promoção de Natal, por exemplo, e é ela que vai ter todo o sistema, é ela que vai gerir a coleta dos dados dos consumidores que estão por ali. Então, essa empresa é uma operadora a mando da controladora, que é o shopping center. E depois, essa operadora, ela vai transferir esses dados coletados para a controladora, para que a controladora depois possa fazer toda a agenda de marketing dela. Por quê? Com os dados ela consegue saber qual é a idade que tem maior frequência, qual é o tipo de sexo que tem mais aceitação para um determinado produto ou não. Você consegue saber, por exemplo, enfim, você consegue armar várias ações de marketing em cima disso. Então, por isso que eu falo, dado é super importante. Dado é um bem precioso. E aí, pessoal, tudo bem, eu tenho um controlador, eu tenho um operador, não vamos entrar no mérito se eu posso ter um co-controlador ou um co-operador. Ambos, no incidente, no vazamento, são responsáveis, tá? Cada um dentro da tua particularidade, mas são responsáveis. Mas vamos focar agora no encarregado, né? Vocês já ouviram falar muito de PO. Quem que é esse cara? Quem que é esse Data Protection Officer? O que esse cara faz? Pois bem, o DPO é justamente o camarada que, contratado pelo controlador, vai entender todo o processo da empresa, vai analisar todos os eventuais gaps que tenham dentro desse processo e vai fazer com que a LGPD fique alinhada, esteja em conformidade com o que a própria legislação determina. É ele, por exemplo, quem conversa com a NPD. É ele, por exemplo, quem também olha as ações junto do operador. Então, pessoal, o foco aqui agora é encarregado. E vocês vão entender por que essa figura é tão importante quanto vocês terem segurança tecnológica dentro da empresa, processos e pessoas. É ele que vai caminhar nesses 3 pilares. Pode seguir, Thiago, por gentileza? Muito bem. Pessoal, atenção. A lei não distingue se o encarregado pode ser uma pessoa física ou jurídica, tá? Ele deve ser um funcionário da organização ou um agente externo. Ponto muito importante. Rafael, poxa, então eu vou ter que ter um DPO. Vou ter que contratar o DPO? Talvez. A doutora Vanessa pode depois, mais à frente, explorar isso para empresas de pequeno porte, mas para as empresas de grande porte é fundamental a existência de um DPO, porque a lei assim fala. Você precisa dizer quem é o seu DPO. Inclusive, esse seu DPO, ele tem que ser transparente. Na tua política de privacidade, você tem que ter
quem é o encarregado, quem é a pessoa encarregada do tratamento dos dados, tá? Pessoal, então tá escasso, é um nicho de profissão novo que quase não tem no mercado. Como é que eu faço? A legislação ela veio nessa linha, ela falou assim, olha, como é algo que precisa dentro das organizações de uma certa forma, e é uma coisa nova que a gente está colocando, então não vamos fechar, não vamos deixar isso taxativo, não vamos dizer qual é o tipo de pessoa específica, se é pessoa jurídica, pessoa física, etc. Vamos deixar isso mais aberto, não é à toa que pode-se ter a figura do DPO terceirizado. A gente, por exemplo, aqui no escritório, a gente faz muito esse papel de DPO terceirizado. Por quê? Porque tem organizações que não querem contratar esse profissional. E aqui vem uma preocupação que eu quero colocar para vocês. Ah, Rafael, tá bom, mas eu tenho um advogado jurídico que eu posso dar o chapéu para ele. Pode, mas cuidado. Muito cuidado com a figura do DPO. Porque quando você tem, seja um advogado, seja qualquer outro funcionário dentro da tua organização, com esse chapéu, você corre o risco de ter ali uma confusão de funções desse funcionário, tá? E isso, na área trabalhista, é visto como um acúmulo de função. Então, vocês precisam ter muitíssimo cuidado com quem vocês colocam. Por isso que muitas empresas acabam optando pela terceirização mesmo, eles não querem contratar um profissional agora nesse sentido. Mas fato é que essa pessoa, ela precisa ter conhecimentos básicos, mínimos, para conseguir conduzir um processo de privacidade de dados. Então, ela precisa ter conhecimento para fazer isso. Não adianta colocar qualquer pessoa, porque na hora que a NPD bater na tua porta por um eventual incidente ou vazamento, e depois eu explico a diferença dos dois, de incidente e vazamento, essa pessoa que precisa estar antenada e em conformidade para poder atender, sob pena de vocês incorrerem nas sanções, incorrerem nas penalidades que tem dentro da legislação. Pode seguir, Thiago, por favor? Muito bem. Encarregado. Qual é a importância desse encarregado dentro da organização? Eu diria que é toda. Se a gente está falando de LGPD, tem toda a importância do encarregado. Só que tem dois pilares que ele se sustenta aí. Primeiro, ele precisa focar na segurança de dados, e segundo, ele precisa ter transparência. O DPO, ele precisa literalmente ter liberdade. Ele precisa conseguir transitar dentro da empresa e entender os processos. Ele precisa que isso seja transparente para ele enxergar eventuais gaps e, principalmente, garantir a segurança desses dados. E quais são as funções desse encarregado? De novo, eu trago para 3 pilares. Lembra que nós falamos lá de tecnologia, processos e pessoas. Aqui se assemelha muito. Por quê? Porque o DPO ele vai ter que tratar da segurança de informação, e aí eu vou falar depois com vocês um pouco mais à frente do famoso PSI, né, que é o Plano de Segurança da Informação, e também ele precisa ter treinamento e manutenção das pessoas na empresa e ter uma atuação responsiva. O que é uma atuação responsiva? Esse encarregado, quando eu tiver um incidente, um vazamento, ou não tenho nada disso, mas tenho um questionamento, por exemplo, de um titular de dado, eu tenho, por exemplo, um ofício encaminhado pelo NPD que precisa responder. Essa atuação tem que ser responsiva, ele tem que ser ativo, ele tem que estar em cima e saber o que efetivamente está acontecendo. Então, de uma certa forma, DPO é isso, tá? Trocando em miúdos, ele tem que cuidar dos dados, ele tem que garantir que o plano é efetivo, que funcione, e ele tem que atuar de forma ativa, de forma responsiva. Vamos esmiuçar mais um pouquinho isso? Vou falar agora um pouquinho do segmento da segurança da informação. Pode seguir, Thiago, por gentileza? Muito bem. Segurança da informação. Eu elenquei aqui um pouco em bullet points, né, esses próximos slides, para que vocês tenham uma ideia. Essa apresentação provavelmente vai ser compartilhada para vocês olharem com mais calma. Não vou me debruçar sobre todas elas, senão a gente vai passar grande parte da manhã, e a doutora Vanessa também tem coisas muito bacanas para falar para vocês, e eu sei que meu tempo também ele é super escasso. Mas vamos lá, segurança da informação, pessoal. De novo, tecnologia. A gente precisa ter uma tecnologia alinhada aos processos internos da empresa. Então, a recomendação que a gente faz é do DPO. O DPO ele vai ter que olhar esses processos e identificar os gaps, como eu já falei para vocês. Ele vai ter que dar apoio à governança.
Então, ele vai criar um comitê de privacidade, tá? Ele vai elaborar documentos, ele vai fazer cláusulas contratuais, ele vai fazer política de privacidade interna, externa, ele vai conduzir todos os processos dentro da companhia, tá? Ele tem essa função, ele precisa garantir que as informações estão seguras, ele precisa responder canais de comunicação. Então, ligou um titular de dado na empresa, poxa, eu quero saber que dado que você tem aí comigo, né? Quem responde isso? Quem vai fazer isso? Né? Qual é o tipo de resposta que eu tenho que dar? Tudo isso está na mão do DPO, tudo isso está na mão do encarregado. E, pessoal, não achem que isso não vai acontecer. Nós já temos visto aqui no varejo, a gente advoga bastante aqui para varejo, supermercados, shoppings, hotéis, etc. A gente advoga muito e a gente vê que muitos titulares de dados já estão imbuídos e falam assim, olha, eu quero saber o que você tem de dados meus e o que não for interessante eu vou querer que você exclua, né? A anonimização, você vai ter que destruir esses dados. Como que eu vou fazer isso? Então, o encarregado ele está imbuído desta função e ele, de novo, precisa garantir que isso funcione, que tenha a segurança, né? E ele vai executar todas as atribuições que o controlador determinar. Então, ele vai olhar todo o processo dentro da companhia que o controlador está desenvolvendo e ele vai dizer se aquilo faz sentido, se não faz, se a gente tem um problema, se a gente não tem. Olha, atenção máxima no que eu vou falar aqui para vocês, tá? Para quem é advogado, para quem não é advogado, eu quero que vocês gravem 2 artigos na cabeça de vocês da lei, que é o artigo 7º e o artigo 11. Não percam jamais de vista esses 2 artigos da cabeça de vocês. O artigo 7º ele vai falar das bases legais do tratamento de dados, legítimo interesse, por consentimento, enfim. Vocês precisam saber exatamente para qual finalidade que você trata o seu dado, porque a NPD ela vai querer saber isso. E não adianta você virar para a NPD e falar assim, eu tenho a guarda deste dado aqui, hoje eu não uso, mas pode ser que eu use no futuro. Ela vai falar assim, você precisa me dizer por que você tem esse dado. E se você o utiliza, eu quero saber qual é a base legal, por que você trata esse dado. E por que do artigo, isso aqui tudo no artigo 7. E o artigo 11, por que ele tem a ver também? Porque lá fala de dados sensíveis. Pessoal, foto, biometria. Sabe quando você vai acessar um prédio corporativo e o camarada na recepção pede para tirar a tua foto? Aquilo é um dado sensível. Então, ele precisa estar em conformidade com a legislação, porque ele tem um dado meu super sensível. Ele tem meu nome, tem meu RG, tem meu CPF e tem uma foto. E, às vezes, ainda pede para cadastrar a biometria. Então, não satisfeito de ter a foto, o camarada ainda tem a sua biometria. Tudo isso é dado sensível. Será que ele está em conformidade? Né? O que ele vai fazer com os meus dados? Para que ele usa? Né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas maliciosas aqui no mundo e elas pegam os dados e utilizam para várias outras coisas. Vendem essa cartela, né, de informações na Deep Web, aí, como a gente tem visto, e aí você acaba tendo vulnerabilidade, você acaba tendo pessoas acessando tuas contas de e-mail, tuas contas bancárias, e aí eu vou entrar nesse mérito porque um pouquinho mais à frente, porque vai ser importante. Pode passar para o próximo, por gentileza? Treinamento e manutenção. O teu DPO, ele também tem que treinar, ele também tem que garantir a manutenção. Ou seja, eu fiz um processo, eu tenho cláusulas contratuais, eu tenho política de privacidade, eu fiz o plano de segurança da informação, o famoso PSI. Mas e aí? Ele é efetivo? Você já testou? Você já fez uma simulação? E se você tiver um incidente ou um vazamento, será que funciona o teu plano? A NPD vai querer saber se funciona. Por isso que você precisa treinar. E quem vai treinar? O DPO. Eu vou fazer um paralelo bem esdrúxulo aqui, tá? Mas que é a mais pura verdade. Quem trabalha em prédio comercial, às vezes tem treinamento em situações de incêndio que você tem que descer do prédio, né? Você tem que fazer os treinamentos e até a legislação, por exemplo, aqui em São Paulo, a IT 17 do Corpo de Bombeiros, ela exige que você faça isso com uma certa frequência. Se você não treinar, o dia que acontecer, você não sabe o que fazer. E se você não tiver um plano organizado, a NPD vai te pegar. E é aqui que mora o maior perigo, tá? Você precisa ter o plano
efetivo. Ele tem que estar em conformidade. Quem vai garantir isso? O teu DPO. Então, ele vai fazer treinamentos que sejam trimestrais, ele vai criar um plano para fazer que seja anual, né? Ele vai fazer avaliação de impacto à privacidade. Então, ele vai olhar teu processo, ele vai ver se tem algum determinado impacto. Ele precisa treinar, pessoal. E, poxa, mas, Rafael, sério mesmo precisa fazer isso? Sério, precisa. E aí eu vou explicar para vocês o que mais precisa fazer no caso de incidente de vazamento. Pessoal, quando e eu vou falar porque é público, não tem por que eu esconder isso, a gente teve até uma pequena participação. Quando a gente teve o vazamento de dados do Grupo Fleury, o Grupo Fleury levou quase que 45 dias para colocar o sistema dela em ordem. 45 dias. Os hackers invadiram por meio de vulnerabilidade, como eles pegavam os usuários do Grupo Fleury, que estão lá cadastrados. Os usuários em si, como não tinha o multifator de autenticação, eles, por meio dos usuários, eles foram construindo um caminho até chegar no admin. E quando chegaram no admin, criptografaram tudo e exigiram, inclusive, recompensas para tirar a criptografia. Eles levaram mais de 45 dias para resgatar, para colocar isso em ordem, para tirar de um servidor, colocar em outro. E são coisas que o teu TI ele tem que fazer, tá? Você tem que ter suas informações, eles dizem, né, que é importante que você tenha suas informações transitando pelo menos em 2 servidores, para que você não tenha esse tipo de problema, ou que você aloque informações confidenciais num determinado servidor e outras informações em outro servidor, para que você mitigue um pouco esse risco. Mas fato é que o risco existe, ele é real, está acontecendo, e vocês precisam se preocupar muito com os dados que vocês estão coletando para não serem penalizados. Então, pessoal, o DPO vai treinar, ele precisa treinar. Pode passar o próximo, por gentileza? Doutor Rafael, só levando em consideração o nosso cronograma, né? Eu pedi para, gentilmente, em 3 minutos, se possível, e aí o que tá ficar... Tá bom. Só para a gente cumprir aqui o nosso cronograma. Estamos indo para o final. Muito bem, Esse atuação aqui, né? Isso, esse aí. Obrigado, Thiago. Atuação responsiva. Pessoal, como eu falei para vocês, o DPO ele precisa ser ativo. Então, quando eu tiver um vazamento, quando eu tiver um incidente, eu preciso saber o que fazer. Qual é o meu tempo de resposta? Para quem eu reclamo? O que eu faço? Tá? Então, são os 3 pilares. Segurança da informação, treinamento e atuação responsiva. Esse camarada é o responsável por fazer tudo isso. Poxa, vou ter que contratar esse cara? Calma, vocês vão ver mais à frente, a doutora Vanessa vai explorar bastante isso. Mas essa atuação responsiva, ela também é fundamental e faz parte do procedimento. Ele precisa saber como agir, como conduzir no caso de uma manifestação para NPD, no caso de como que ele vai construir a tua defesa, né, perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Segue para o próximo, Tiagão, por favor. Legal. Olha só, lembra que eu falei? Comunicação de incidente de segurança. Olha o que a lei exige. Descrição da natureza dos dados pessoais, informação sobre os titulares envolvidos, indicação das medidas técnicas de segurança utilizadas para a proteção, os riscos relacionados ao incidente e o motivo, no caso de demora, né? No caso por exemplo, do Grupo Fleury, eles tiveram que se manifestar nesse sentido. Por que demoraram tanto para passar esse tipo de informação? Porque acontece o seguinte, pessoal, às vezes a empresa tem um incidente, né? Passa para o próximo, Thiago, por gentileza, porque aí eu já aproveito o próximo slide. Muitas vezes a empresa ela tem um incidente, tá? Mas ela não teve os dados em si vazados, ela tem uma suposta violação e ela vai apurar essa violação. Então, nesse momento, muitas vezes, não se comunica a ninguém. Não é a NPD, ela fala até que você não precise comunicar se você tem uma suposta violação. Mas se você tiver um vazamento de dados concretos, aí sim você precisa colocar em ação o teu plano. Você precisa pegar o teu PSI, o teu plano de segurança da informação, e colocar ele em vigência. Então, aqui, só para que vocês tenham uma ideia, né, de como funcionaria o planejamento
e o durante num caso de um incidente. Então, vejam que as áreas precisam conversar com o DPO. Na área de segurança da informação, no momento de planejamento, eu tenho que orientar, né? Eu tenho que detectar, eu tenho que isolar. E quando eu tiver num caso de incidente, eu tenho que tratar. Porque eu estou ali, eu preciso promover todas as ações de mitigação, as investigações do porquê que isso vazou, do porquê que eu tive essa suposta violação. O jurídico, por sua vez, no planejamento, ele tem que trazer as responsabilidades e consequências econômicas disso. Mas no caso de um incidente, ele tem que fazer os aconselhamentos, ele tem que analisar como que nós vamos responder, né? Qual é o dano que isso está trazendo para dentro da companhia, como que isso vai proceder daqui para frente, qual é a resposta que tem que dar, por exemplo, para os próprios clientes. O RH também é fundamental, pessoal, porque ele vai oferecer, num primeiro momento, na hora de planejamento, perspectiva de como funciona o planejamento, mas na hora do incidente ele precisa acalmar as pessoas, assim, olha, pessoal, calma, a gente teve um incidente, mas nós estamos trabalhando, ele precisa servir como um canal de comunicação interno, né? E o marketing, por exemplo, ele vai fazer as recomendações na hora de planejamento, então ele vai te trazer o processo, você vai planejar, você vai identificar junto com o DPO os gaps, mas na hora que você tiver um incidente, ele vai estabelecer, por exemplo, uma mensagem mais positiva para os teus clientes. Ele vai ajudar a levar a informação, que foi no caso que o Fleury fez. O marketing entrou em ação e começou a soltar várias mensagens e informações. Olha, tivemos uma violação de dados, estamos tratando, muito provavelmente em questão de semanas iremos resolver esse tipo de situação. Fiquem tranquilos que a gente conseguiu fazer a preservação da maior parte dos dados, etc. Então, é uma forma de você passar tranquilidade para os próprios clientes da empresa. Tá? Então, é isso. Eu quis trazer aqui só um comparativo do que vocês têm que ter em mente na hora de planejar e na hora de atuar, porque é aí que a NPD vai pegar. Pode ir para o próximo, Thiago, por gentileza? Acho que a gente já está até terminando. Então, muito bem. Resumindo tudo isso que eu falei para vocês, eu vou me atentar só a essas 3 linhas. Analisar a situação atual de cadastro dos seus clientes. Ou seja, você precisa fazer um famoso data mapping. Você tem que analisar tudo que você tem em termos de processo. Você precisa saber como que você trata estes dados. Como que você coleta, armazena, distribui, transfere, etc. Você precisa entender isso. Você precisa assegurar que os dados estão sendo tratados de maneira correta. Ou seja, você precisa ter a segurança destes dados, que ele não vai ser vazado, que ele não vai ser violado. Você precisa cuidar disso. E como terceiro, você precisa designar os profissionais que terão a função no momento do tratamento e no momento do incidente ou do vazamento. Você precisa ter esse plano muito bem organizado e arquitetado. Por isso que a gente procurou, nesse primeiro cenário, pessoal, focar na figura do DPO. Porque o DPO, ele é tão importante quanto você estar em conformidade. Tem muitas empresas que procuram isso e falam assim, Rafael, não tem a mínima ideia de como começar. Falo, calma, gente. A lei está vigente, está em vigor, mas também não precisa se descabelar, não precisa sair correndo desesperadamente. Você precisa ter um mínimo de organização. A gente precisa entender primeiro o que você tem, ver o teu sistema de segurança de tecnologia, de informação, identificar gaps, corrigir esses gaps e fazer a manutenção disso. E detalhe, fazer o aculturamento. Então, eu separo nestas fases: mapear, ajustar, treinar, que é o famoso aculturamento, e a última, se precisar, atuação responsiva. É isso que vocês precisam se preocupar. E quem vai orquestrar esse barco? Quem vai ser o timoneiro, né? Quem vai conduzir isso, seja em mares calmos, porque quando está mar calmo é tudo tranquilo, todo mundo consegue conduzir o barco, mas na hora que o mar fica violento, você precisa ter pessoas preparadas para isso. E quem vai fazer esse papel é o DPO, é o encarregado, que é o nome abrasileirado, né? Se fala muito de DPO na legislação americana, europeia, mas abrasileirado é o encarregado de dados. Eu tenho mais algum slide, Thiago? Tenho, legal. E aqui para finalizar, e aí já jogando o gancho para a doutora Vanessa,
sendo de forma muito breve com vocês. Rafael, legal, não fiz nada do que você falou, não tenho nada do que você me disse. E aí? Todo risco? Talvez. Tudo depende de como você lida com os seus dados. Talvez você esteja no risco. A NPD vai olhar para mim? Não sei. Acho que não é o momento ainda dela olhar. Ela vai se debruçar, como é algo muito, muito novo, ela vai se debruçar mais nas grandes empresas, companhias aéreas, call centers, seguradoras, etc. Acho que esse é um foco onde ela vai ter um zelo maior. Marketplace, né? Esses sites, etc., que concentram muitas informações. Acho que esse é o foco principal. Acho eu. Doutora Vanessa, que é mais voltada para isso, vai poder trazer isso para vocês. Mas sabe quais são as penalidades, pessoal? Advertência. Claro, como toda legislação brasileira, o fato de você não cumprir alguma coisa, a primeira coisa que você toma é uma multa, até em condomínio. Quando você não cumpre o regimento interno, você acaba tomando uma advertência. Na escola, se você briga com o professor ou qualquer coisa, você já toma uma advertência, para depois tomar uma suspensão. Mas aí vem a multa. Será que eu vou ser multado, né, no valor de 50 milhões de reais? Depende. Se a gente pegar o parâmetro da GDPR, a legislação europeia, inclusive tem um site lá, o Task Force lá, que você consegue identificar em tempo real quais são as empresas, os países, a base legal e o tipo de penalidade e o valor que eles estão sofrendo. Lá as multas estão variando desde 1.000 euros até algumas centenas de milhões de euros. Não sei, a gente está começando aqui, a gente vai explorar isso um pouco mais à frente. Eu vou ter proibição, né? Eu vou ter bloqueio, por exemplo, do tratamento desses dados. Eu, por exemplo, posso ter uma ordem da NPD de ter que eliminar esses dados e até suspender tudo isso e proibir até o tratamento dos dados. Então, são todas... Tudo isso está na lei, tá, pessoal? Artigo 53, não tô floreando nada aqui, estou colocando exatamente o que está na lei. E aí um wrap-up para já jogar a bola para a doutora Vanessa. Artigo 7º, artigo 11 da lei. Tomem atenção. Tratamento de dados e dados sensíveis, que é o artigo 11. Fiquem antenados com isso. Penalidades do artigo 53, que já está aqui, eu estou colocando para vocês. E a figura do DPO, né? Vocês precisam ter um programa forte, um programa consistente e que funcione. Porque na hora que você tiver um incidente, na hora que você tiver um vazamento, é isso que a NPD vai exigir de você. É isso que ela vai perguntar. Me dá o famoso RIPIT, que a gente fala, né? Relatório de impacto à proteção de dados. Me dá o relatório aí, ô empresa X. Eu quero o relatório aí do impacto. Quero saber o que aconteceu. Passa esse relatório aí para mim. Quem vai fazer esse relatório? O DPO. Então, pessoal, por aqui eu encerro a minha apresentação, tá? Fico por aqui. Obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado, Adriana, pela oportunidade. Obrigado a todos aí da BVD, aqueles que estão nos assistindo aqui agora. Foi um prazerzaço trazer esse tipo de detalhamento. E a gente fica aqui na esperança, na expectativa de que momentos melhores venham aí para esse cenário que a gente vive de proteção de dados. Muito obrigado, pessoal. Ótimo dia a todos. Com certeza. Passo a palavra à doutora Vanessa. Bom, pessoal, bom dia. Já me apresentei brevemente, né? E agora aí, pegando com essa missão difícil de pegar de onde o Rafael parou e continuar com esse nosso bate-papo a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, eu sigo aqui no nosso caminho, na nossa manhã de hoje, para tratar desse assunto. Bom, fazendo um resumo, com todo respeito aí ao Rafael, de tudo que foi dito por ele, a gente viu nessa primeira parte da explanação conceitos gerais a respeito da legislação, a importância de se ter um programa de integridade de dados, e vimos também o que pode acontecer se isso não estiver sólido, não estiver constituído, não estiver muito bem construído. E antes de eu entrar
na autoridade propriamente dita, né, e tratar dela como ela está hoje, eu queria fazer só 2 comentários, voltando 2 passos aí, para dar maior solidez para as minhas considerações a respeito da autoridade e como ela age. Quando a lei entrou em vigor, lá nos idos de 2018, é interessante que ela não entrou em vigor por completo. Os dispositivos relacionados, né, os artigos relacionados à proteção de dados, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles demoraram um pouco mais para entrar em vigor. Por que disso? Porque tinha uma questão técnica envolvendo ali a autoridade, que a gente chama aí de vício de iniciativa, né, legislativa, mas eu não vou tratar desse ponto. Mas fato é que teve um descompasso entre a entrada em vigor do conceito de proteção de dados no Brasil com a autoridade reguladora desse tema. Por que isso é importante para a gente? Porque se você olhar a lei, 60% dela, um chute aqui, conta de padeiro, depende de uma dosimetria ou de uma regulamentação, melhor dizendo, dessa autoridade. Então, por muito tempo, até a autoridade entrar em vigor, inclusive hoje, tanto que vocês perceberam que o Rafael, em vários momentos, colocou, não, depende, a doutora Vanessa vai abordar, depende, a Vanessa vai abordar. Por quê? Porque é exatamente desse ponto que eu me propus a falar, né? Qual que é a maturidade da autoridade em termos de constituição, de regulamentação, para, de fato, fazer valer o que se pretende da legislação de proteção de dados brasileira? E com base nisso, pessoal, a gente vem acompanhando não só movimentações legislativas, inclusive a gente teve uma ontem à noite, né? A PEC 17, se eu não me engano, que trata, né, cujo objeto era incluir a proteção de dados no rol de direitos e garantias fundamentais. Ela foi aprovada no Senado, muito provavelmente agora ela segue para a Câmara dos Deputados e vai ser promulgada, né? E isso aí, eu vou falar um pouquinho mais adiante, pode ter alguns efeitos, tanto na NPD quanto em outros órgãos que teriam hoje competência para atuar na proteção de dados também, tá? Propriamente, trataremos mais a seguir, né, do que a autoridade produziu até agora, e aí, dando um especial destaque a tratamento que deve ser dado, ou início de tratamento, desenho de tratamento que deve ser dado para pequenas e médias empresas, e qual que é a perspectiva para os próximos 2 anos, na verdade né, porque 2021 já foi um desses anos que compõem o biênio, de atuação, né, de pauta de trabalho da autoridade. E aí, dando já uma percepção nossa para vocês do que a autoridade, de como que a autoridade vem se portando, né? Porque, veja, a gente lida com isso há bastante tempo já, desde antes da lei entrar em vigor, por conta aí das facetas da GDPR, e aí só um parênteses, tá, pessoal? Proteção de dados no Brasil não nasceu com a LGPD, tá? A Constituição brasileira, ela trata do assunto, né? Proteção à intimidade, proteção à privacidade. O Código de Defesa do Consumidor também fazia, às vezes, de diploma que regularia aí a questão da privacidade, do comércio de dados daqueles enquadrados como consumidores. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, na verdade, para se somar a esse sistema pré-existente. A gente entende que há uma incompatibilidade entre essas leis, né, entre essas disposições, que a Constituição nem poderia haver, porque senão ela já seria limada do sistema como inconstitucional, mas fato é que a gente tinha alguma coisa assim. Eu trabalhei em empresas de tecnologia e muito se discutia, né,
há um tempo, e a gente recebia muito também, né, diversas reclamações do PROCON relacionadas à comercialização de listas, né, com dados de consumidores, e a fundamentação jurídica que o PROCON usava era o CDC. Então, já existia aí movimentação e ação de órgãos de proteção e defesa do consumidor a esse respeito, tá? Mas hoje nós temos a questão um pouco mais organizada ou com o intuito de se organizar. Como já apontou o Rafael, essa ideia de sistematização, né, de organização da nossa legislação a respeito de proteção de dados, eu não diria, Rafael, até respondendo a sua primeira provocação, que uma cópia da GDPR, ela tem ali as suas peculiaridades, mas fato é que nos inspiramos muito em legislações que têm muito mais tempo de vida, né? Só para vocês terem uma ideia, a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, ela é antiquíssima, tem mais de 30 anos de existência já lidando com essas questões. E aí, sem mais delongas, e entrando, porque o nosso tempo está curto aqui, na questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o primeiro tema que eu gostaria de tratar com vocês é da agenda regulatória. Mas, nossa, Vanessa, esse tema é tão árido, por que a gente precisa saber da agenda regulatória de uma autoridade de proteção de dados, ou de uma agência lá de senso público? Porque, sendo bem prática e objetiva com vocês, e já peço desculpas pela minha franqueza e objetividade exacerbadas, a partir da agenda, a gente consegue sentir para onde os canhões, se é que haverão canhões, vamos chamar de iniciativas, serão direcionados. Acho que muitos de vocês já ouviram dizer, por exemplo, que a Receita Federal, os órgãos fazendários, eles têm momentos em que eles focam em determinados segmentos. Isso pode acontecer com a autoridade porque ela tem muita competência, ela tem muita coisa para fazer, ela tem muita coisa para regular, né? Então, a melhor forma de se fazer isso é a boa e velha lista de pendências aqui, com o nome bonito de agenda regulatória. Tá? Essa agenda regulatória, que é um documento acessível, portaria 11, está lá no site da ANPD, qual que é a ideia dela? Ela se estrutura com um cronograma, ela é muito fácil de ler. Inicialmente, o objetivo dela é educativo, né? O brasileiro não tem cultura de proteção de dados. Não tem, a gente sabe disso. Isso é uma questão, sendo repetitiva, cultural, é uma questão de maturidade legislativa e é uma questão de falta também de preparação, de educação. Nós vivemos num mercado muito diverso, não necessariamente no bom sentido. Nós temos grandes corporações que têm budget para aplicar a grana num programa super parrudo, com orientações vindas eventualmente da matriz ou nacionais que tenham aí essa organização muito forte, mas a gente tem aí um sem número de empresas que está sobrevivendo em tempos de pandemia e que, de verdade, proteção de dados é algo que está ali no subconsciente, mas a prioridade é se manter vivo, né? Então, e isso eu acho que foi algo muito bacana da autoridade, a primeira agenda deles de trabalho é educativa, fortalecer a cultura de proteção de dados e estabelecer, com base na educação, um ambiente normativo eficaz. O que isso dá de cheiro para a gente? Não seremos caça-níquel. Nossa ideia é que o ambiente de negócios brasileiro seja minimamente saudável no tocante à proteção de dados, de modo que haja educação, que haja eficiência na proteção desses dados e que, a partir disso, se possa, aí sim, recorrer ali do 52, 53 da Lei Geral de Proteção de Dados, que são os artigos que se dedicam à parte sancionatória, digamos assim, da legislação.
Tá? Então, a primeira fase foi de estruturação do órgão. Aqueles que acompanham sabem que, ao longo desse ano, no primeiro semestre, foi nomeado o conselho da NPD. E a gente, né, do mercado, vamos ver quem está lá, quem está compondo, qual que é a agenda, de onde veio essa pessoa. Então, esse foi o burburinho do primeiro semestre, vamos dizer assim, né? Então, estruturação do órgão, resolução sobre microempresas, empresas de pequeno porte, startup e pessoas físicas que tratam de dados pessoais com fins econômicos. Já nós vamos tratar a respeito disso. Resolução para comunicação de incidente, regulamentação das sanções administrativas que a gente não tem ainda, regulamentação do relatório de impacto e um prazo para implementação, né, desse relatório de impacto. Isso tudo focado na primeira fase. Já a segunda, normativa sobre as atribuições dos encarregados de dados, que é essa figura que o Rafael tratou bastante, né, o DPO, que é uma figura de extrema importância, porque no final do dia é ele que está ali no front, tá? E, por fim, o direito dos titulares e regulamentação das diversas hipóteses legais de tratamento de dados. Tá? Então, essa aqui, fase 1, fase 2, fase 3, é o jeito que a autoridade se organizou para poder começar a trabalhar. Tá? Em 2021, até agora, né? O que a autoridade fez? Ela lançou orientações para incidente e denúncia de vazamento de dado. Aqui eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho esse assunto, que eu acho que a gente precisa fazer uma distinção entre vazamento e utilização indevida, tomando por base até os ensinamentos que o Rafael trouxe para nós. Estruturação dos órgãos de cooperação, de acordos de cooperação técnica, com Senacom, CAD, com a Agência de Proteção de Dados Espanhola. Por que isso aqui é importante? Porque a lei ela tem um capítulo que trata especificamente da transferência internacional de dados. Ora, se isso existe, eu preciso começar a me mexer com outras agências de proteção de dados para facilitar esse fluxo. Tá? Proteção de dados para as pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas. Esse guia, ele saiu. Temos uma minuta de resolução cuja consulta pública saiu no dia 14/10. Na verdade, esse guia ele é orientativo. O que ele faz? Ele explica de uma forma mais acessível, né, o que sugere, na verdade, o que as pequenas e médias precisam ter minimamente para estar de acordo com os ditames da legislação. Traz uma distinção, né, necessária entre sistema de segurança da informação, os objetivos da LGPD e outros conceitos que a gente vê, às vezes, no mercado, as pessoas confundindo. Ainda que a gente tenha claramente que sistema de segurança de informação, a parte tecnológica, ela é importante. Quando a gente fala de SI, ele é algo muito mais abrangente do que simplesmente a SI voltado para a proteção de dados. Então, pensando que o sistema de segurança da informação é uma grande rede que protege as informações da companhia como um todo. Ao passo que sistema de segurança para a proteção de dados pessoais, ele é um pedacinho desse SI que se aplica à proteção de dados pessoais de acordo com as especificidades da lei, tá? A questão dos normativos para aplicação de sanções, existe uma minuta de resolução que está em consulta pública para tratar desse assunto. Aí vocês podem perguntar, mas espera aí, as sanções elas já estão na legislação, como bem disse o Rafael, até no último ou penúltimo slide dele. Por que eu precisaria de um normativo para aplicação das sanções? Porque estas sanções, do jeito que elas foram colocadas, elas estabelecem o que a gente chama de range de aplicação. Eu posso aplicar 2% do faturamento, limitado até 2%, limitado a 50 milhões. Mas, assim, de R$1 a 50 milhões, a gente tem
algo aí considerável em termos de valoração. Como é que o que a gente chama de dosimetria, como é que esse equilíbrio vai ser feito? Quais são os critérios que a autoridade ou que as autoridades, pautadas pelas regulamentações da autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vão aplicar na hora de ver quanto desse remédio amargo que eu vou dar para o infrator. Então, por isso que é importante a gente ter claramente quais são esses critérios. Se a gente fizer um comparativo com a lei anticorrupção, tem umas penalidades parecidas, assim, em termos de valores, existem aí critérios e existem, inclusive, regras especiais para pequenas e médias, o que é muito importante no ambiente de negócios que nós estamos hoje no Brasil. E um outro ponto aí, de 2021, é a questão do relatório de impacto de proteção de dados pessoais. E aí, de novo, né? Mas por que a autoridade pensou esses temas? Porque a troca de dados, o tratamento, a utilização dos dados pessoais, ele está acontecendo. E a autoridade optou por pensar aquilo que era mais sensível e mais urgente minimamente, para que a sociedade conseguisse continuar fazendo o que está fazendo, desenvolvendo negócios, desenvolvendo o mercado, mas com o mínimo de regramento e segurança jurídica relacionado aos temas mais sensíveis. O Rafael explorou muito bem a questão do Fleury. Veja, de que jeito o Fleury conta para a autoridade que houve vazamento de dados? Via esse relatório de impacto e proteção de dados, ou via relatório de incidente. Ora, se eu não tenho claramente descrito como isso vai se dar na prática, eu tenho aí praticamente uma obrigação impossível de ser cumprida, né? E eu poderia ter um ambiente de insegurança jurídica, ainda mais com os dados transitados no Fleury, que são dados, na sua grande maioria, sensíveis na acepção jurídica do termo, tá bom? Ainda seguindo na agenda regulatória, e agora tratando das perspectivas para 22. Muito provavelmente a autoridade, e isso está lá naquele material que eu tratei com vocês, naquela portaria que eu já falei para vocês no início. Ela vai se deter sobre transferência internacional de dados pessoais. Eu estou no Brasil, minha matriz está, por hipótese, nos Estados Unidos. Como é que eu faço essa transferência? O que vai ser exigido para que essa transferência internacional de dados seja válida, seja regular? Eu preciso comunicar à autoridade que eu estou transferindo dados para o exterior? Segundo ponto, hipóteses legais de tratamento de dados pessoais. Regulamentação, porque conforme eu já disse, existe uma série de questões que o conceito está lançado na lei. Então, vou pegar, por exemplo, o artigo 7º, né, que trata ali das hipóteses de tratamento. Nos parágrafos, né, na parte final, se remete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que esta regule, observada essa ideia geral da hipótese de tratamento, como calibrar isso para os diferentes ramos aí do mercado brasileiro. E, por fim, a regulamentação dos direitos dos titulares. E aí, isso, no nosso sentido, né, especialmente para quem está no fronte do contencioso, né, do litígio relacionado à proteção de dados, é algo que está se tornando cada vez mais urgente. Sempre foi importante, mas vem ganhando uma urgência. Por quê? A gente vem acompanhando diversas ações judiciais, propostas contra grandes, médias e pequenas companhias, em que se invoca vazamento de dado pessoal, em que se invoca tratamento indevido de dado pessoal, e já eu vou fazer uma pausa para deixar claro o que no nosso entendimento é vazamento e o que é tratamento indevido, porque a lei regula os dois, tá? E se utiliza da legislação como fundamentação para pedidos de indenização.
E como é que está o judiciário nesse meio de caminho, né? A gente tem uma série de decisões, especialmente antes das sanções entrarem em vigor, que foi agora em agosto, no sentido de dizer, olha, não é caso de infração à Lei Geral de Proteção de Dados e, ao decidir dessa forma, muitos juízes se respaldavam nos fatos propriamente ditos, veja, não teve vazamento, você não provou, não teve tratamento indevido, você não provou, ou então, até na ausência de regulamentação a respeito do que é um determinado tratamento de dado, aí, o que é tratar o dado de forma indevida, tá? No entanto, como judiciário, por incrível que pareça, eu não achei que na minha prática da advocacia eu fosse falar isso, ele vem ganhando um dinamismo e uma rapidez, especialmente nas ações relacionadas a direito do consumidor, por conta de processo eletrônico, por aí vai, a gente vem sentindo um movimento de se alterar esses posicionamentos jurisprudenciais. Nós vamos abordar alguns casos mais para frente, mas é nesse sentido que a gente entende ser extremamente saudável que a autoridade se pronuncie a respeito de até onde vai o direito do detentor de dados. Tá? E aí, falando rapidamente da PEC, né, PEC 17 de 2019, inclui proteção de dados pessoais como direito fundamental no rol do artigo 5º, questões que a gente quer chamar atenção. Ela alterou o 21 da Constituição Federal, que coloca para a União explicitamente a atribuição de ser responsável por organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados na forma da lei. Quem se debruçou para estudar, quem se debruçou sobre o tema e estudou com um pouco mais de afinco esse ponto específico, tem defendido que, muito provavelmente, essa questão, essa inserção, ela serve para legitimar com um pouco mais de vigor os poderes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque, se vocês lembrarem, eu mencionei há pouco, teve aquela questão ali do vício de iniciativa na hora da criação dela. Outros, um pouco mais céticos, tendem a acreditar, acham que isso é parte de uma movimentação aí do governo federal, dada a sensibilidade do tema, de avocar a competência exclusiva de fiscalização da temática da proteção de dados para órgãos federais. O que isso quer dizer em termos práticos? Eu poderia chegar no extremo em que o Ministério Público Estadual não poderia, de repente, lançar uma investigação sobre vazamento de dados. Eu só teria o Ministério Público Federal podendo atuar nessa seara, tá? Além disso, mudou, ela alterou, né, incluindo um inciso no artigo 22 da Constituição, dando para a União competência exclusiva para legislar sobre a matéria de proteção de dados. Tá? Também, a gente, fazendo exercício aqui de adivinhação, pode ser que isso tenha acontecido aí tanto para facilitar, para dar segurança jurídica para o sistema propriamente dito, ou então, de fato, para deixar resguardado às autoridades federais o encaminhamento da questão. Tá? Então, aí o futuro dirá como é que isso vai ser tratado na prática, mas fato é que acordamos com essa PEC aí voltando para a Câmara para promulgação e encaminhamento. Tá bom? Muito bem. Falando um pouquinho de casos práticos, né, ações judiciais e extrajudiciais, e antes de adentrar esse tema que eu acho que interessa a todos nós, o que eu quero deixar claro para vocês, né? O artigo 7º lá da lei, ele fala de hipóteses de tratamento de dados pessoais pelo controlador e pelo operador de dados pessoais, que vão, no final do dia, ser representados, latíssimo sensu, pelo encarregado perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pois bem, esses tratamentos, eles são hipóteses
hipóteses, né? Tanto que a gente brinca, são 10 verbos lá nos incisos, que implicam em hipóteses válidas em que um controlador ou um operador, ele pode coletar determinados dados pessoais e tratá-los. A coleta por si só já é um tratamento, mas, enfim, para fins aqui da nossa explanação, vou colocar dessa forma. Vazamento de outra banda é algo por si só, ou, se você olhar o evento isolado, que tangencia muito mais o ilícito do que as hipóteses de tratamento. A gente costuma falar, a hipótese de tratamento é legítima ou ilegítima, né? Então, hoje você pode estar legitimado para usar um determinado dado, quando acaba a necessidade, a tua utilização ela é ilegítima, você tem que parar. Vazamento, não. Não existe vazamento legítimo. Embora, né, alguns juízes, enfim, algumas autoridades fizeram isso aí no passado. Não existe vazamento legítimo. Então, só para ter isso em mente, porque a reação tanto da autoridade quanto do judiciário, ela vai ser diferente. A tramitação do procedimento é diferente, tá bom? Então, vamos tratar um pouquinho aqui dos casos, né? Até para exemplificar para vocês o que vem sendo feito em termos de judicialização com base na LGPD, tá? Essa é a primeira parte que eu já falei para vocês, mas eu vou entrar direto aqui num caso específico em que a gente tem uma consumidora que alega que a sua conta bancária foi bloqueada pelo banco após uma transação de alto valor. Para ser mais rápido, eu vou contar para vocês, sem me ater muito ao texto aqui. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: uma senhora recebeu uma grande quantia relacionada aí a um imóvel, né? Ela ia adquirir o imóvel, na verdade, ela tinha esse dinheiro na conta. A conta dela, de repente, foi bloqueada. O banco percebeu que havia tido algum incidente relacionado à invasão da conta dela, repôs o dinheiro, mas fato é que ela percebeu que houve ali uma movimentação. Ela foi ressarcida em relação aos valores que foram subtraídos, o banco repôs. No entanto, ela entrou com uma ação com base na LGPD, tratando aí da exposição dela, da invasão aí da conta bancária dela, e se pautou muito fortemente no dever do banco, enquanto controlador, né, no sistema da legislação, de adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais e o acesso não autorizado. Muito bem. Depois de analisar, o juiz aí do caso reconheceu sim que havia procedência no pedido dessa consumidora e condenou o banco em questão a ressarci-la. Veja, aqui ela já tinha sido ressarcida pelos danos materiais, mas acabou sendo ressarcida pelos danos morais envolvidos, pelo fato de ter restado caracterizado para o juiz que competente aqui para a causa, que não houve o cumprimento do dever de diligência da autoridade. Tá? Então, isso aqui é decisão aí, recente e que já evidencia essa migração que a gente vem falando, que eu falei para vocês, de antes havia o rechaço, mas agora a gente está vendo que há um movimento no sentido de se reconhecer, sim, que o artigo se aplica, ok? Trocando um pouquinho de ambiente, aí aqui eu queria chamar a atenção para vocês e aproveitar essa decisão para dizer que não é só a autoridade que pode, enquanto órgão administrativo ou, digamos, órgão não judicial, né, pode, porventura, acionar o tratador, o controlador de dados em virtude de ações ou de falta de cumprimento da legislação. A gente tem um caso aqui emblemático, né? Em 2017 teve um incidente de vazamento da Netshoes, e
ocasionou um vazamento de 2.000 contas, dados de 2.000 contas de usuários cadastrados. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele tem uma das suas promotorias dedicada à parte, agora, né, mais focada na parte de proteção de dados, na esfera estadual, no caso no Distrito Federal. Então, esse órgão, ele procurou a Netshoes, iniciou um procedimento que é um procedimento válido dentro da sistemática do Ministério Público. Muito provavelmente houve aí a realização de demonstrações técnicas do sistema da Netshoes. E, resumindo muito o caso, a situação, né, a questão acabou sendo enveredando para a celebração de um termo de ajustamento de conduta para prevenir a propositura de uma ação civil pública. Tá? O Ministério Público, geralmente, ele inicia esse tipo de inquirição via um inquérito civil, um inquérito civil que funciona mais ou menos como um inquérito de caráter penal, né? Conduzido nas delegacias, e o desfecho, geralmente, desses procedimentos é o termo de ajustamento de conduta, que, basicamente, o investigado, né, o inquirido, ele se compromete a tomar determinadas medidas e, em alguns casos, pagar aí algumas penalidades, para que não haja o exacerbamento dessas penalidades via ação civil. No caso da Netshoes, ela pagou R$500 mil a título de indenização, se comprometeu a fortalecer e alterar o seu sistema de tratamento de dados pessoais e, além disso, teve que entrar em contato com um sem número aí de consumidores para avisar o ocorrido e se mostrar e se colocar à disposição para prestar esclarecimentos, enfim. E aí a gente começa a ver que o que esses dois casos têm em comum, né? Nas duas situações, tanto o Ministério Público como aquela que foi verificada no banco e que o juiz acabou reconhecendo o direito da consumidora, as ações foram pautadas na falha do controlador, na falha das empresas em dar tratamento, dar proteção, em possuir sistemas robustos de proteção de dados dos clientes aí com os quais elas lidam. E isso nos leva a crer, tratando aqui mais um pouquinho adiante sobre ações, recomendações, sobre cautelas que a gente geralmente dá para os nossos clientes, que quando a parte mais inquiritiva da autoridade começar a ter efeito, né, imaginando na agenda da autoridade educativa, reguladora e depois sancionatória, muito provavelmente haverá essa verificação do que foi feito e se o que foi feito é o suficiente, tá? Aqui eu vou passar bem rápido, pessoal. Na verdade, são dois procedimentos relacionados à parte trabalhista, porque isso é importante também, né? Um sindicato propôs ação civil coletiva, ele tem essa prerrogativa contra uma cooperativa, alegando que a cooperativa estava tratando indevidamente dado de colaborador. Isso aqui é importante porque não raro a gente vê muitas companhias acessando sindicatos, acessando cooperativas, acessando órgãos colegiados e que têm aí acesso a consumidores de uma forma geral para oferecer produto. Compra o meu plano de saúde. Me passa a tua lista de associados para eu poder vender XYZ ou oferecer uma vantagem. Isso tem que tomar cuidado, tá? Então, a gente tem aqui dois casos em que isso aconteceu, em que houve a atuação aí, em que os casos estão em tramitação e, de novo, ponto comum, não estão protegendo adequadamente os dados pessoais, tá bom?
E aí, pessoal, medidas preventivas, né? Além de tudo o que foi dito pelo Rafael, tenham sistemas robustos, tenham aí um DPO preparado, leiam o guia de orientação da autoridade relacionado às pequenas e médias empresas. O que é a nossa vivência prática, e aí de alguns anos já trabalhando com mapeamento, trabalhando com implementação de programas, e aí para os mais variados ramos, e para empresas dos mais variados portes, porque isso é importante. Eu diria, e aí até ter um approach um pouquinho diferente do que o Rafael teve, que, e isso assim, é custo zero, tá? Na verdade, não é que é custo zero, é algo que dentro de casa se consegue fazer, então o teu budget aí, ele fica com uma relevância nesse primeiro momento um pouco mitigada. Você tem que entender o teu negócio num nível em que você consiga visualizar como é que o dado pessoal entra, permanece e sai da tua empresa. Se você tiver essa visibilidade e conseguir fazer esse caminho dentro da tua companhia, por mais que ter um excelente sistema de proteção de dados, ter um sistema de acesso ao teu ambiente multifatorial, seja importante, seja super válido, se você não souber exatamente onde o dado tramita, com quem tramita, de que forma tramita e por que tramita, você não tem efetividade em qualquer ferramenta que você vá utilizar. Dou um exemplo. Se você, imagine uma casa, né? Essa casa você não vai conseguir proteger ela inteira, mas você sabe que numa determinada sala tem um cofre. Você concorda comigo que é muito mais interessante você empreender esforços para botar a tranca no cofre do que ficar estabelecendo medidas paliativas na casa como um todo, coisa que você não tem dinheiro e nenhuma delas eficazes, né, por si só? Então, essa é a analogia que eu faço. Se você não sabe, e aí o nosso cofre, né, o nosso asset é o dado, né? Se você não sabe onde ele está, onde ele tramita, com quem está, onde ele fica, você fatalmente errará no momento de implementar as medidas de segurança, tá? Vide o caso do Fleury, que não tinha ali visibilidade exatamente das suas fragilidades, ou seja, o quanto o cofre estava vulnerável e acabou sendo atacado, tá? A partir disso, ter uma política que, ainda que seja simples, ela seja efetiva. Sem esquecer, pessoal, que dado pessoal também é físico, ou seja, de nada importará, nada interessará se você tiver uma política de proteção de dados totalmente voltada para dado transitado em meio eletrônico, quando, e aí vou tomar a liberdade de fazer uma analogia com o ramo de vocês, quando a minha consultora coleta dados via formulário, e esse formulário é papel e eu mando ele para a minha companhia, eu mando ele para outra consultora, eu mando ele para o meu gestor, para o meu líder, seja lá que nomenclatura as empresas de vocês utilizarem. Então, não raro a gente vê na prática nos nossos clientes que às vezes se peca no simples. Então, comecem de uma forma simples. Saibam onde está o dado, saibam quem cuida, ou por que cuida, se isso está de acordo com a legislação, e tenham uma política, ainda que simples, que seja eficiente, tá? Essa política, ela precisa ser informada a todos aqueles que, de alguma maneira, acessam o dado. E aí vocês podem me perguntar, bom, eu sou uma companhia que trabalha no sistema de door-to-door, né, venda direta,
Eu tenho ali os meus empreendedores, eu estou chamando essa nomenclatura para tentar abarcar todo mundo, eu sei que tem distinções, eu sei que tem fluxos diferentes, mas vou chamar todos de empreendedor, que na verdade são pessoas que não são meus empregados, não são meus sócios, eles estão ali usando o meu produto para tratar, para poder alavancar suas vidas e ter ali sua renda. Muito bem. Só que essas pessoas trabalham sob a bandeira de vocês. Então, nessa medida, há sim sustentação legal para que vocês sejam acionados caso esses empreendedores cometam alguma impropriedade relacionada à proteção de dados. Eu não sei se alguém aqui acompanhou, mas o setor das construtoras, o setor imobiliário, teve um problema sério com isso, por conta de cessão aí de dados de possíveis compradores com ali corretores de imóveis. Os corretores de imóveis muito dificilmente têm uma relação de emprego com as construtoras, com as incorporadoras. Mas entendeu-se que, na verdade, as construtoras têm esse dever de preservar o dado do seu consumidor potencial. Então, fazendo essa analogia e trazendo para o objeto de trabalho de vocês, é algo importante que deve ser considerado. Tá? E eu insisto, pessoal, que para quem hoje não tem nada ou ainda tem muitas dúvidas, o guia orientativo da autoridade, ele é muito bacana porque ele traz para aquele que está nesse momento explicações que são muito valiosas para você entender o que é e o mínimo que você precisa ter. Claro, que ser bem assessorado, contar aí com o apoio de advogados, consultores, DPOs profissionais é importante? Mas, e eu acho que o Rafael também passa por isso com os clientes, não raro, quem vem nos procurar sequer sabe do que se está falando. E aí, a gente pode ter dois problemas. Ou uma diminuição da importância do tema, ou uma exacerbação, que também não é legal, né? O que a gente precisa é, como disse muito bem o Rafael, bola no chão, e vamos respirar e resolver de uma forma objetiva, tá? Aqui eu já um pouco tratei com vocês a respeito do que se precisa ter, do como fazer, enfim. E aí, eu queria só fazer alguns comentários em relação, de novo, me socorrendo aí do momento em que a gente está vis-à-vis o ramo e a forma de trabalhar de vocês. O que a gente tem hoje, o que a gente percebe hoje no segmento de venda direta, né? A gente tem aquela memória, eu pelo menos tenho aquela memória, da empreendedora que vinha com a revistinha, ela tinha ali aquele contato pessoal comigo, me vendia X, Y e Z e trazia ela para mim, X, Y e Z, num determinado momento e eu pagava para ela. Hoje o que a gente vê, até por conta da pandemia e até por uma movimentação de digitalização de vendas, né, que muitas dessas empreendedoras e empreendedores usam da internet, por exemplo, usam de e-commerces, usam de um sem número de estratégias digitais para exercer essa mesma função, em que pesem as políticas internas de cada um dos senhores relacionados a vendas online. Vocês concordam comigo que isso existe, pode acontecer e quando a coisa envereda para o online, aí sim a gente tem aquele risco, como bem pontuou o Rafael, dos incidentes de vazamento que vão depender do empreendedor, mas que podem, de alguma maneira, afetá-los, porque pode se pautar aí, muito especificamente, nos consumidores que adquiriram produtos de vocês. A gente tem um caso no escritório em que houve aí, aparentemente, alega a consumidora, que houve o vazamento de dados dela via um aplicativo de um cliente do escritório. E a grande questão é, nossa, né, provar que não houve esse vazamento, que as salvaguardas foram feitas, que não há procedência nessa demanda.
Mas fato é que quando esse cliente saiu da loja física que ele tinha e passou a ir para o ambiente digital, ele fica exposto, ele fica à mercê de variáveis que ele não controla, né? Quem entra no e-commerce não controla o que vai acontecer, quais são as salvaguardas que o e-commerce vai utilizar. E isso é de extrema, deve ser muito bem avaliado por vocês, tá? E deve ser objeto do treinamento dos seus empreendedores. Quando, além de treinar sobre o que faz determinado produto, como deve ser aplicado, de que maneira deve ser, de repente, endereçada uma reclamação de consumidor ou algo que valha, políticas de remuneração, deve-se também tomar cuidado com a questão do dado do consumidor, da listinha de clientes, tá bom? E aí, pessoal, seguindo para as conclusões, a gente já falou aqui, né, que a gente recomenda muita atenção à agenda regulatória da autoridade, porque em algum momento ela vai se deter ao setor de vocês, ou um setor correlato, muito provavelmente vai ter uma consulta pública, e aí eu sei que a BVED faz muito bem esse papel de estar ali junto, participar dessas consultas públicas sempre no melhor interesse dos associados, tá? Então, isso é muito importante de se ficar ali acompanhando. Olhar para a autoridade não como muitas pessoas olham para o CAD, né? Para aqueles que trabalham com isso. O CAD até tem uma postura um pouco mais incisiva, mas olhar pela perspectiva da autoridade como um agente educativo, né? Que é o que vem se propondo por essa administração. Então, vamos aproveitar, vamos aproximar, vamos conversar, vamos promover aí a conversa para que a gente não seja surpreendido, e isso é muito complicado quando acontece com mercados autorregulados e ciceroneados, né? Ciceroneados não, capitaneados por uma autoridade ou uma agência, quando vem uma determinação que nada tem a ver ou não levou em consideração uma perspectiva extremamente importante ali para os players do mercado, tá? Ficar muito atento ao que a autoridade regulamentará em relação aos direitos dos titulares, e aí falando como operadora do direito, para nós isso vai ser importante para a gente pautar as nossas defesas quando outros órgãos vierem a se socorrer da Lei Geral de Proteção de Dados e perderem a mão, né? Porque nós vamos ter um limite claro e específico do que a autoridade diz e ela tem competência para isso. E não perder de vista que o vazamento de dados, que um problema de tratamento de dado pessoal, que uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados não é um problema exclusivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós podemos ter problema no PROCON, nós podemos ter problema com o Ministério Público, nós podemos ter problema com associações, a gente trouxe para vocês aí decisões e processos diversos, para ficar claro isso também, né? E adotar as medidas preventivas, porque se algo acontecer, pelo menos a gente vai ter, pelo menos não, muito importará mostrar para a autoridade um programa de proteção de dados consistente. Lembrem-se que consistência não está necessariamente relacionada a rebuscamento, está relacionada à efetividade. Às vezes é mais vantajoso você ter um programa mais simples e efetivo do que ter um programa que te coloque uma série de etapas, contratações de software, ferramentas, etc., mas que não tenha efetividade. Então, coloquem a efetividade do programa em primeiro lugar, tá bom? E aí, recomendações, né? Se a gente puder fazer alguma recomendação. Tomar cuidado, como eu já disse, com os empreendedores. Eles são as pontas de lanças de vocês e não raro os dados pessoais vêm deles. São eles que acessam, eles que têm a listinha no WhatsApp dos clientes.
são eles que têm os dados, que sabem onde o fulano mora para entregar o produto, que sabe o número da conta bancária, que às vezes até tem a foto da cliente ou do cliente, porque teve acesso ao perfil do WhatsApp. Essa pessoa, eventualmente, vende via redes sociais. Rede social tem um sem número de dado pessoal, tá? E essa cautela, pessoal, ela tem que ser adotada independente do tamanho de negócio, porque hoje, o que a gente tem, como bem colocou o Rafael, temos aí uma movimentação da autoridade de dar um tratamento diferenciado para pequenas e médias empresas, até chegando a cogitar, por exemplo, não exigir um DPO no formato que as grandes companhias têm, né? No entanto, primeiro, isso ainda não foi validado, e segundo, alguma coisa vai ter no lugar, algum interlocutor nós vamos ter no lugar, tá? E, para tanto, uma vez que algum interlocutor haverá, a gente precisa ter a nossa estrutura preparada. Não pelo DPO propriamente dito, mas no sentido de dizer que, por mais que a autoridade vá facilitar ou vá simplificar as exigências para pequenas e médias empresas, ela não vai deixar de exigir. E nos parece que, se hoje eu tiver essas cautelas básicas de saber por onde entra o dado, com quem ele fica, quem trata, como é que eu dispenso esse dado, onde ele fica armazenado e por aí vai, fazendo aquela analogia da casa e do cofre, e ter um programa mínimo de proteção de dados, eu já vou estar preparada para quando os regramentos definitivos vierem e vai bastar implementar o que for determinado pela autoridade. Tá? Aqui nós já tratamos também, né, que esses vendedores, esses empreendedores, eles devem ser orientados sobre a legislação, coleta de dados, compartilhamento, anonimização. Preocupar, pessoal, com os líderes de grupos, porque a gente sabe que nas cadeias evolutivas aí do segmento de venda direta, a gente tem alguns empreendedores que ganham uma robustez e funcionam como empresas aí complexas, e esses, ainda que sob a bandeira de vocês, esses empreendedores, esses líderes, chamando assim, eles têm aí uma carteira de clientes, eles tratam dados, e que, de uma maneira até um pouco mais agressiva, e isso precisa ser olhado por vocês, tá bom? E seguindo, também já falamos, né, ter uma política de privacidade interna, uma política de privacidade externa. Se vocês forem operar com sites, plataformas digitais, ter uma política mínima de utilização desses sites e plataformas digitais, e ficar, como eu já disse aí, atento à regulamentação, e especialmente no tocante aí à dispensa do encarregado, dentre outras, e se eu puder acrescer agora de último momento, atentos também à forma de regulamentação do setor e de aplicação das penalidades para o segmento de venda direta. Gente, desculpa aí, peço desculpas pelo adiantado da hora, tentei ser o mais rápida possível, agradeço aí a paciência de vocês e acho que estamos à disposição para questionamento, se alguém tiver. Bom, muito obrigado, Vanessa, muito obrigado, Rafael. Eu acho que vocês trouxeram exposições assim muito perfeitas, muito esclarecedoras. Espero que as empresas tenham aproveitado esse minuto, né? Eu mesmo aprendi bastante coisa aqui com vocês, tá? Não é meu ramo de atuação, mas muito rica a apresentação de vocês. Até mesmo pela... E só fazendo uma consideração, né? Um tema recente e talvez um pouco complexo, né, para a nossa sociedade aqui brasileira, então demandaria de fato outros encontros para que a gente pudesse esgotar ao máximo, né? Talvez pensar mais para frente uma próxima rodada aqui com as nossas empresas e verificar realmente se há necessidade de a gente explorar os avanços e até mesmo as atualizações que
ao decorrer aí da implementação dessas regras dentro da nossa sociedade. Devido aqui ao andar da carruagem, no nosso horário, eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu vou deixar aberto o nosso canal aqui da BVD. Quem tiver alguma dúvida, encaminhe para os nossos e-mails, tanto aqui do comitê ou até mesmo na nossa página lá da BVD, que a gente vai tentar priorizar e até dar as respostas aos questionamentos que ficaram em dúvidas aí para os nossos associados. E lembrando aqui também que a gente vai disparar aos nossos associados um e-mail com a apresentação de vocês e, enfim, com todo o conteúdo que foi desenvolvido ao longo dessa manhã, que estará também disponível lá na nossa página do YouTube. Eu acho que, mais uma vez, muito obrigado a vocês, nossos parceiros, agregam e enriquecem muito aqui a discussão e esperamos mais episódios como esses aqui para a nossa BVD. Quer falar alguma coisa, Adri? Não, só agradecer mais uma vez, gente, muito obrigada, doutor Rafael, doutora Vanessa, sensacional, assunto às vezes um pouco assustador, né, mas foi muito bom e a gente tem mais aqui a divertir mesmo as empresas e assustar para que todo mundo tome as providências antes, né, de qualquer penalidade. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram, a gente continua aí com a nossa programação de eventos, então estejam sempre ligados aí nas mídias sociais, no nosso site, que a gente está sempre divulgando aí os próximos temas. Muito obrigada a todos, bom dia. Valeu, Tim.